O que nos interessa mais nesse momento é entender que aqui eu tenho praticamente um mapa da mina, um mapa para chegar no cofre, do dinheiro. Veja bem que aqui, olá amigos, estamos hoje no segundo vídeo e o assunto hoje é casquinha de soja. Uma coisa barata, uma coisa que tem por todo o Brasil praticamente e muito importante da gente conhecer. Para quem não me conhece, Ricardo da empresa Silari, e a nossa preocupação é com o seu resultado, trazer o melhor para você, trazer o sucesso para você. A Silari se preocupa com isso e eu muito mais, porque eu trabalho aqui na propriedade todos os dias em favor de uma melhor alimentação. Hoje nós estamos então, gente, na segunda opção da nossa série Dá Lucro. E por que chama-se Dá Lucro? Porque você vai ter que saber aquilo que dá lucro para você e vai ter que entender o que você vai escolher. As escolhas são muitas, nós vamos trazer 20 opções. Opções talvez que você nunca pensou, opções que talvez estejam ao lado da tua porta, lá na terra do vizinho. Então, fica ligado que muita coisa boa vem por aí. E a casca de soja? Bom, a casca de soja, gente, ela é um pouco diferente do farelo de soja. O farelo de soja, ele é o principal componente da ração que você compra a preço de ouro. E aqui você consegue um preço muito interessante, tá? E a qualidade não é a mesma, mas nós temos uma boa notícia para quem está assistindo. Vamos a números. Site Agroceres Multimix, sempre na descrição vai ter a fonte de tudo que eu falo no vídeo. Nessa série aqui, tudo ali, para quem quer estudar e para quem quer se certificar que eu não trago o que eu acho. Eu trago para vocês o que é fato estudado. Comparativo entre casca de soja, milho e sorgo. Tá? Na tabela 1, matéria seca da casca de soja, gente. Como todos os farelos e como praticamente todos os grãos, é na faixa de 90%. Então aqui nesse estudo, nessa testagem, nós tínhamos 90,3 na casca de soja. Proteína nesse estudo, 12,73. 12,73, gente, às vezes é o dobro do milho, porque tem milho que chega a dar só 6, 7, e tem milho que chega no melhor resultado a 10. Então nós temos um alimento que tem uma boa proteína. Então quando a gente agora olha para o NDT, 68,85. Comparando com o milho, que tem 85,73, nós temos um ótimo número. Sempre que nós temos um número acima de 60 de NDT, nós temos um alimento que tem um valor energético interessante. Quanto mais alto, acima de 60, melhor. Isso é energético. E a proteína, gente, a proteína ela tem variantes, né? Nós pegar um capim-elefante, que vai variar de 5 a 9, nós vamos pegar o milho ali, que vai de 5 a 10, então eles são mais energéticos e não proteicos. A gente conversou sobre isso lá no primeiro capítulo, na introdução dessa série aqui, Dá Lucro. Ao contrário que eu encontrei uma informação um tempo atrás e me trouxe assim uma dúvida bastante persistente sobre o amido na soja. Veja que a casca de soja aqui em testagem de laboratório e em um trabalho científico deu 3,51 de amido. Enquanto que eu encontrei na internet uma reportagem dizendo que a soja não tem amido. E eu já fiz aqui na propriedade silagem de soja, falei em amido. Teve colegas meus, não nos comentários, mas colegas meus aí de profissão que me questionaram que a soja não tem amido. Ela tem sim. Outro site aqui, para vocês verem como é bem parecido. Site Movimento Agro. Os links vão estar na descrição. Casquinha de soja, proteína 12,61, enquanto que no outro ensaio nós tínhamos 12,73, bem próximos. O amido, 3,78, 3,51. Veja que o ensaio é parecido. NDT. Aqui muda bastante, nós temos 72,54 nesse ensaio, contra o ensaio feito pelo site da Agroceres, onde nós temos 68,85. Então, nós temos uma variante aqui de quase 4%. Bastante interessante no NDT, passando 70%. Isso já traz praticamente um alimento perfeito para gado de leite. 72% de energia para gado de leite já é acima do que precisa. Eu preciso de 70 para o gado de leite, mas eu preciso de uns 18% de proteína. Então a proteína estaria faltando, eu vou ter que compensar a proteína com qualquer coisa que esteja acima para fazer o equilíbrio. Lembrando que a casquinha de soja, gente, a gente serve ela in natura, pura. Eu posso levar ela misturando a silagem, capiaçu, do curumim, da mombaça, aquela silagem que você quiser misturar. Milho, por exemplo. O que acontece com a casquinha de soja no milho? O milho vai ter lá seus 7% de proteína, mas ele tem uma alta energia. Eu pego a casca de soja que tem 12, 13% de proteína, eu vou fazer um equilíbrio subindo a proteína aqui do conjunto. Então, o milho está mais baixo e aqui está mais alto, eu vou fazer o balanceamento de nutrientes,
trazendo a proteína mais para cima. E trazendo outros componentes que a soja tem e que lá no milho não tem, ou que na soja tem e no milho tem. Então sempre que eu junto dois eu estou somando. Para quem assistiu o primeiro vídeo, eu trouxe para vocês dar uma olhada a fundo, esse texto que eu tenho nas minhas mãos, que ele fala sobre o cálculo do suplemento dos bubalinos, que são os búfalos. Ele é da Unesp de Botucatu, uma disciplina de bubalinocultura, que é criação de búfalos, gente. Pelo professor André Mendes Jorge. Trago alguns recortes aqui do assunto. O que nos interessa mais nesse momento é entender que aqui eu tenho praticamente um mapa da mina, um mapa para chegar no cofre, o dinheiro. Veja bem que aqui, uma linguagem muito simples, para quem não tem um curso técnico, isso aqui é muito interessante. Primeiramente já começa aqui, explicando para vocês o custo unitário do nutriente. O que significa? Eu entender quanto que custa para mim esse aqui, pensando na proteína. Quanto a proteína daqui custa para mim, daqui dentro? Quanto ela custa? Quanto a proteína do milho custa para mim? Quanto a proteína do farelo de soja, que não é a casquinha, custa para mim? Para eu entender qual a melhor escolha eu vou fazer, aonde eu vou pegar o nutriente certo. Então, já começamos que está dentro do assunto dessa nossa série. Então aqui tem ideias, exemplos, mas muito importante, gente, na segunda página eu tenho uma tabela que, sinceramente, não encontrei outra igual, aonde tem muita coisa que nós vamos falar dentro dessa série, né? Eu chamo isso aqui de curso para vocês, onde eu tenho caroço de algodão, que vai ser agora o próximo vídeo que nós vamos falar, vai ser exatamente caroço de algodão, na primeira linha. Se eu tenho no formato de farelo de amendoim, então cada região vai ter alguma coisa que está aqui. E aí vocês vão ter uma noção. Na última coluna, no preço por quilo, está bastante incompleto, eu acho que só tem aqui a cana-de-açúcar, mas isso não é importante. Lá adiante, no caso, vocês vão ter uma referência, então, o que o gado precisa. Claro, essa referência, gente, ela considera uma genética específica, búfalo e não outro gado. Então, ela é uma ideia para vocês, mas quanto ele vai comer de matéria seca dia para ganhar 200 gramas, 400 gramas, 1,4 kg dia. Então, quanto ele precisa de matéria seca, quantos quilos de NDT ele vai precisar, quanto ele precisa de proteína, quanto ele precisa de cálcio e quanto ele precisa de potássio. Então, são exatamente os 4 elementos. NDT, proteína, cálcio e potássio. São 4 elementos básicos de uma dieta animal. Não ensina você a fazer uma dieta perfeita, mas ensina você a entender para fazer as melhores escolhas. E aí segue o trabalho, que é muito interessante para quem tem um conhecimento médio. E o produtor rural precisa disso. O produtor rural ele precisa ser mecânico, o produtor rural precisa ser uma pessoa que entende de agronomia, ele tem que aprender de veterinária para cuidar do seu gado, então assim por diante. Nós agricultores nós temos que ter várias faculdades, sem estar na faculdade. E o produtor rural, já disse em outros vídeos, deveria estar dando aula na faculdade, porque tem muito professor de faculdade, com respeito aos bons profissionais, que não deveriam estar lá, porque só sabe passar conteúdo sem prática. Nós temos que ter prática. A faculdade tem que ensinar o aluno, aos nossos filhos que estão indo para a faculdade lá de agronomia, de veterinária, eles saírem de lá sabendo o que estão falando e praticando o que estão falando. Porque apenas o papel aqui, ficar nesse papel aqui e eu não ir botar a mão na enxada, eu não ir enfrentar um picão, enfrentar um pega-pega, né, carapicho, meu amigo, não aprende nada. Papel, leiturinha de celular, você não vai para frente, não. Voltando ao farelo de soja, né, gente? O farelo de soja, gente, ele tem múltiplas utilidades, né? Então, você vai ter em vários lugares, principalmente, por exemplo, a região que planta soja vai ter um silo. Lá no silo eles vão produzir, ou uma indústria de azeite, né? Vários lugares você vai ter algum subproduto da soja. Por exemplo, você vai ter a varedura de vários lugares, né, onde trabalha com arroz, com soja, você tem as vareduras. Essas vareduras são muito boas. Por quê? Porque ela vai custar barato, ela às vezes vai estar cheio de outras sementes, às vezes semente de capim, um monte de coisa, mas você não vai largar no solo, você vai dar para o animal. Então, gente, perfeito, porque o equilíbrio nutricional de uma varedura é melhor do que a casquinha pura. A casquinha pura ela tem essa composição que nós falamos. Ela vai ficar nisso. Agora, quando eu tenho uma varedura onde tenho casca de soja, aí na varedura tenho que o vento soprou ali de sementes que não eram soja, que são sementes de pedaços de outras sementes que foram colhidas junto, né? Aqui a gente colheu soja aqui atrás agora, faz 3 dias. Então, quando se colhe a soja, nós temos vários capins, né? Veja que tem um capim na beirada aqui, ó, tá com semente, que não devia estar, mas está com semente. Escapou
da mão do peão aqui, porque está faltando gente aqui na propriedade. Então o que acontece? Quando eu tenho essas sementes aqui, eu tenho aquele capim, ele vai largando dentro da soja. A soja, ela vai ser ventilada de novo, né? Não só pela máquina que está colhendo, mas ela vai ser ventilada de novo no beneficiamento, e lá também vai ter outras sementes maiores, né? De várias outras coisas, até de um picão que seja. Para quem conhece, o picãozinho, né? O pretinho aquele, eu acho que todo mundo sabe por esse nome. Então tem várias coisas que vai trazer junto, e essas coisas, essas sementes, esses materiais genéticos, eles fazem um alimento mais completo. Por isso que a varredura às vezes é melhor que do que uma coisa mais limpa. Então chamamos de integral e beneficiado. O integral é aquilo que eu não beneficiei, que eu não limpei. Isso é varredura. Gente, mas antes de terminar esse vídeo, temos que mandar abraço para esse povo que está lá sentado, esperando, assistindo. Será que vai falar de mim hoje? Bom, não sei, né? Hoje vamos falar então do Genivaldo de Kijinge. Não sei pronunciar esse nome de cidade, hein? Da Bahia. Genivaldo, você sempre lá no canal, né? Aquele abraço, tamanho do Rio Grande. Vai também para o Gilmar e Thelma de Uberlândia, Minas Gerais. Mas vai para você, meu amigo. Vai para todos vocês. Se você vai lá fazer comentário ou não, estou mandando para você também, está assistindo o meu vídeo, está aqui, querendo aprender, querendo ter sucesso, você merece um abraço, não só meu, mas um abraço de Deus, porque Deus é a nossa fortaleza. Nós somos homens, somos errantes, vamos cometer vários erros, mas Deus está com você. Ele sempre vai estar com você, e mesmo que você não acredite, mesmo que você esqueça dele, ele nunca te esquecerá. Gente, então, o farelo de soja, gente, é uma opção incrível. Se você tem condições e o preço compensa, lembrando que alguns lugares é muito caro, outros lugares é muito barato. Então, precisa fazer matemática, precisa entender, precisa fazer escolhas. Ótima opção para misturar na silagem, para dar no coxo. Sempre lembrando que se eu entro com alimento, 3 semanas para o rumen entrar no ambiente para depois 3 semanas de saída. Então sempre fazer de forma progressiva. Entro com 10%, 20% e vai aumentando. Então nunca entre de soco com qualquer alimento. Mas vamos lá que temos que gravar o tal do vídeo do caroço de algodão. Onde é que está o caroço de algodão? Será que tem aqui? Mas no Rio Grande do Sul não tem esses negócios de caroço de algodão, nem planta algodão aqui. Ah, mas eu vou achar para fazer para vocês. Até o próximo vídeo!